E aí galera, bem-vindo pro próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não está inscrito. Já agradeço bastante. Cara, vamos falar de uma coisa assim, um assunto diferente e que eu comento às vezes ali nas minhas lives, comento às vezes até aí, né, nas minhas outras plataformas. A gente vê o impacto político, né, a gente vê os impactos sociais aí da sociedade no geral. E quase que sempre as pessoas elas correlacionam isso apenas a algo material, né? E eu sempre tentando mostrar de alguma forma para o meu público, para as pessoas que me seguem de alguma forma, que existem algo acima, né? E que a gente vive hoje uma guerra espiritual, entendeu? Não só no que tange ao meio político, mas naquilo que tange realmente ao meio social. E algumas pessoas elas não conseguem enxergar isso, né? Eu não vou conseguir fazer você abrir os olhos de verdade para aquilo, mas eu vou tentar de forma meio que resumida aqui te passar uma visão de como você vai perceber isso, tá? Cara, aí na sua casa, por exemplo, quando você come certo tipo de alimentos e você pega e você não se questiona, né? É só um alimento. Você chegou, pediu um alimento processado, se alimentou, comeu aquilo ali, tranquilo, é só uma comida. Só que você acha que esse tipo de alimento, esse tipo de, vamos dizer assim, desdém que você faz para com, né, as coisas que você consome, não vai bagunçar a sua casa. Mas isso vai bagunçar a sua casa. Já foi feito estudos há muito tempo, né, em relação à forma como os químicos dos alimentos influenciam no pensamento. Já foram feitos estudos mostrando como certos tipos de, até chocolate, até... Sabe, esses alimentos que vocês consomem com muito açúcar, como aquilo mexe na ansiedade, como aquilo molda o seu pensar, entendeu? Para você ver como é curioso isso. E geralmente pode ver que existe um padrão de pessoas ansiosas que elas buscam comer muito mais, elas buscam se alimentar de doces e toda essa coisa, algumas pessoas até engordam. E isso é um recurso que a pessoa encontra para simplesmente fugir da realidade. Ou seja, drogas não é apenas aquilo que você acha, né, que é tipo álcool, que é legalizado, tipo maconha, não. Drogas é o açúcar que está na sua casa, entendeu? E tipo, um meio bem resumido de você entender isso, tá? É quando você lembra do café. O café ele era usado muito antes do café ser algo assim comercializado para o povão e de forma normal. Ele era usado como um meio, né, de você conseguir força de trabalho dos caras, dos escravos e tal, e aí lançavam para eles tomavam café e tal, eles teriam mais resistência, entendeu? Foi ali que eles viram o poder do café. E depois foi para geral, depois virou algo mais, né, mais comum. Então você entende que drogas não são somente aquilo que o governo rotula como drogas, tá bom? É justamente aquilo que altera a sua mente, é justamente aquilo que te faz fugir da realidade. E muitas pessoas elas usam vários tipos de coisa para fugir da realidade. Tecnologia, a gente sabe do poder do celular, poder das redes sociais. Isso são instrumentos que te desviam de um momento, vamos dizer assim, puramente comum de autorreflexão, porque hoje em dia as pessoas elas não têm autorreflexão porque quando elas estão só, elas estão com o celular na mão. Quando elas estão só, elas têm um videogame. Quando elas estão só, né, entre aspas, elas buscam qualquer tipo de interação online para simplesmente fugir de um momento de reflexão. Então elas não conseguem encontrar o mínimo delas mesmas, elas não conseguem ter um momento com elas mesmas, elas não conseguem se ouvir. Quando elas vão para praias, elas escutam músicas e músicas e música e fazem um monte de coisa, muitas vezes fugindo delas mesmas, fugindo do barulho que a própria cabeça dela faz, entende? E por mais, falei pra você, por mais divertido que seja muitas dessas coisas, né, tecnologia, alimentos rápidos, coisas fáceis, a grande verdade é que facilidades elas não elevam a sua noção do que está acontecendo ao seu redor. Você está vivendo uma guerra espiritual e você nem está se dando conta. Quando você vê o seu físico em decadência, ele é uma resposta de como você abraçou o mundo moderno, tá? Quando você vê a sua mentalidade, você triste, você desanimado, isso é resultado do quanto você abraçou as coisas que foi oferecido para você como algo que
lhe traria oportunidades e felicidade. Entende? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui não é sobre vocês excluírem absolutamente tudo da sua vida, excluir essas coisas tudo e aí, dane-se tudo e viver como um monge. O que eu quero falar para vocês é que abre os olhos para isso. Não se iludam com coisas materiais, entendeu? Não se iludam de uma forma com que aquilo modifique aquilo que você é. Quando coisas materiais modificam a estrutura de mentalidade, psicologia mesmo, né? Ciência, química, isso aqui, você percebe que é apenas uma porta de entrada para coisas muito maiores. Porque é no declínio físico, é no declínio mental que se encontra o declínio espiritual, entendeu? E por que você acha que governos, megacorporações, influenciam toda uma sociedade para essa direção, cara? Eles não influenciam porque aquilo apenas vai te deixar um pouco mais gordinho e você vai consumir. Isso eles influenciam porque eles sabem que vocês se tornam cada vez mais fracos, mais submissos. E vocês idolatram eles não com suas moedas, né? Com seus impostos. Vocês idolatram eles com aquilo que vocês têm de mais forte, perdendo o mínimo da reflexão, de percepção, né? Perdendo quem você é, se tornando aquilo que eles querem. Governos não entram em escolas, não tomam escolas apenas porque escolas é algo assim que eles devem cuidar, eles não cuidam do filho dos outros por causa disso. Eles sabem que quando eles capturam a mente do jovem já bastante cedo, não existe qualquer vestígio de resistência. Não uma resistência puramente material, mas não existe qualquer vestígio de um novo homem que possa surgir aí, trazendo novas ideias, novas oportunidades e coisas que levam a sociedade aí para o avanço, tirando muitas vezes pessoas de uma escravidão física e mental. Entende? Então, eu percebo um padrão, cara. As pessoas elas acham que essa guerra espiritual não existe. Cara, você vê Clube da Luta lá, apesar de ser um filme, apesar de ser tudo aquilo, passa uma mensagem muito boa em certos momentos, porque é verdade. Nós muitas vezes já sabe aquela história de vender a alma para ter algo? Muitas pessoas vendem a alma para simplesmente ter um celular. Muitas pessoas vendem a alma para simplesmente comer aquela pizza, entendeu? Ou seja, pessoas não estão vendendo alma para ficar bilionária, ricaça. Elas estão vendendo a alma delas para ter oportunidade de ficarem presas em redes sociais. Elas estão vendendo a alma delas para ter uma oportunidade de comer, sei lá, um chocolate todo fim de semana. Então é muito diferente essa noção, essa percepção que as pessoas têm, né, até dessa questão. E vender a alma é exatamente vender sua essência. Porque você não é esse estado decadente que você está agora. Você não é esse estado de percepção totalmente confuso e submisso que você se encontra. Isso não é você. Isso é aquilo que o mundo te moldou para ser. Você abraçou tanto o mundo que você começa a acreditar que você é parte dele. Parte dele no que tange ao que ele é, mas aquilo que você significa em essência, entende? E com certeza estamos nessa jornada aqui, nesse passeio para ser muito maior do que talvez nós mesmos poderíamos sentir ou até então, né, viver. Então quer dizer para vocês muitos problemas que são gerados aí na nossa vida, no que tange aí algumas coisas até do nosso controle, parte justamente das escolhas que fazemos, porque elas parecem assim boas, elas nos iludem, elas nos geram algo muito acima, quando na verdade elas são responsáveis por destruir aquilo que nós somos. Seja mulheres, eu falo, né, pegação e só pegação, ficar dependente de pegação, seja ficar dependente de alimentos isso, de alimentos aquilo, seja ficar dependente de idolatrando ídolos, seja ficar dependente de rede social. É uma geração que não está entendendo que vivemos mais do que nunca tempos onde não são apenas nossos corpos físicos que enfrentam cenários de guerra, mas são nossos espíritos que estão assim diretamente sendo bombardeados. Muito diferente de 1945, onde homens colocavam suas vidas, né, em risco, seus corpos, sua saúde.
Hoje vivemos em uma época onde, mesmo o jovem tendo um conforto dentro de um quarto, mesmo um jovem escondido do mundo, né, se protegendo, ele ainda assim é bombardeado dentro da sua própria casa. Isso através desses recursos que eu já citei. É isso, pessoal. Pense nisso aí. Não é um papo de monge para você ser um monge, não, cara. É apenas para você entender a porta de entrada para várias e várias outras coisas. E talvez você vire uma chavinha aí que talvez você nunca virou. Tamo junto. Em breve farei uma live aí sobre alimentos, né? E o poder dele e como ele influencia no seu pensamento. Inclusive atrelando estudos que existem hoje sobre esses químicos. Tá bom? É nóis. Curta, compartilha, inscreva no canal. Compre o livro da estética. O livro da estética tá bacana aí. Tá em oferta. Então aproveite. E é nóis. Vai estar ajudando o canal aqui e vai estar se ajudando. Tamo junto.